a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, nós vamos falar como trazer o seu bichinho de estimação para a Itália. Na verdade, eu vou fazer uma entrevista com a Susana, uma agora amiga, né, muito querida, que veio para cá. A gente se conheceu aqui, se conheceu antes pelo YouTube, pelo Instagram, né, pela internet, e ela chegando aqui a gente se conheceu pessoalmente. Ela já entrou aí pro nosso grupinho de amigos e ela trouxe o cachorro dela pra cá, que por coincidência é o mesmo que o nosso, a mesma raça, né, um Bull Terrier. É um cachorro relativamente grande, quase 30 quilos, então ela vai contar pra vocês como foi essa experiência e, né, uma opção aí pra quem tá pretendendo trazer o seu bichinho que é maior do que a capacidade que pode ter para poder levar junto consigo, né, no avião, em cima ali, enfim. Então a gente vai dar aí uma opção bem legal. Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou trazer a Susana aqui para contar para vocês essa história. Então, essa é a Susana e esse é o Wake. Eu não sei, ele provavelmente não vai ficar aqui com a gente muito tempo, né? Vem cá. Mas só pra vocês conhecerem aí o tamanho do bichinho. Vem cá, Eike. Vem dar oi. Vem aqui. Eike. Ei, vem cá dar oi. Ah, meu Deus do céu. É, Pedro. Coisa linda. E essa é a Susana. Olá. Então vamos lá, Susana. Vamos começar contando a ideia de vocês quando vocês vieram pra cá. Sempre foi trazer o Wake, não era uma opção deixar ele lá. Sim, quando a gente decidiu mudar de país, a gente colocou como meta trazer o Wake, que onde a gente fosse ele teria que ir. Porque como a gente assumiu, né, a responsabilidade de tê-lo, a gente entende que ninguém mais tem esse dever de cuidar. E aí a gente correu atrás até financeiramente, né, de ter as condições de trazê-lo. E pesquisando sobre empresas, primeiro eu pesquisei as opções que a gente teria, que seria trazê-lo dentro do avião, trazê-lo como despachado, né, no mesmo avião que a gente, ou trazê-lo como carga. Porém, carga viva, né? Carga viva, porque é um avião totalmente preparado para isso. Porém, na cabine é só até 8 quilos. Na cabine, para quem não sabe, para você trazer o seu bichinho, a companhia aérea, a maioria delas, permite até 8 quilos, contando já a caixinha, Isso. né? Então, quem tem aí um cãozinho, um gato, alguma coisa assim, com a caixinha, a caixinha de transporte, tem que ter no máximo 8 quilos. A maioria das companhias aéreas é esse peso. Até tem uma maneira de você trazer ele junto, se você comprovar aí suporte emocional. Mas aí você tem que ir em psicólogo, fazer algumas consultas, não é tão simples. Sim. Existe essa opção, eu não vou ficar explicando aqui hoje, porque a ideia do vídeo de hoje não é essa, é trazer, né, o relato da Susana que trouxe o Wake como carga viva, mas existe essa opção caso vocês queiram aí que eu traga, né, um vídeo explicando como trazer o bichinho como suporte emocional para quem tem aí mais de 8 quilos. Me deixem aqui nos comentários que aí talvez eu traga um novo vídeo falando só sobre isso. Continuando. Então, e aí despachado, a gente tinha essa opção, daria certo. Porém, a gente imaginou, por causa até desse Covid e tudo, as fronteiras nessa confusão que abre e fecha, da gente passar na imigração com um cachorro tão grande, que o Wake tem 28 quilos, e aí deles, sei lá, inventarem, mas por que vocês estão trazendo um cachorro e tudo, e ter que voltar, enfim. E também da confusão que poderia ser no aeroporto. Aquele tanto de mala, mais um cachorro de 28 quilos, mais a caixa. Sim, e explicando um pouquinho, a Susana, ela já tem a cidadania italiana, você fez no Brasil, né? Sim, eu fiz pelo Brasil. Então, ela já veio pra cá com a cidadania italiana reconhecida no Brasil, porém o marido dela não. O marido dela entrou como turista. Isso. E ele vai fazer o permesso de soggiorno per matrimônio, que é o mesmo que eu tenho, né? Ele vai fazer aqui agora. Então, se talvez os dois fossem já italiano, sim, poderia ser uma opção mais tranquila. Como ele entrar como turista, eles são casados, então complica um pouquinho, né? Por exemplo, ele tá entrando como turista, como assim tá trazendo já um cachorro desse tamanho. Exatamente. Então, poderia dar aí algum probleminha na imigração e por isso, então, vocês não consideraram uma opção essa. Talvez se fosse um pequeno, acho que chamaria até menos atenção. Provavelmente. E aí, despachado, né? Então a gente desistiu também dessa opção. E então a gente pesquisou essa opção de carga viva. Eu pesquisei várias empresas
pedi referência de várias pessoas que já utilizaram, pedi orçamentos, claro, e aí eu encontrei essa que foi a Pet Cargo. A gente vai falar o nome, mas não é um patrocínio, tá? Deixando claro que não é um patrocínio. É só para vocês aí, né, que querem trazer o bichinho e querem uma opção de empresa, não conhecem nenhuma. Existe essa Pet Cargo, assim como existem outras. De repente eu até vou pesquisar outras opções de empresa e eu deixo linkado aqui embaixo na descrição. Sim. E aí a Pet Cargo, eu pedi o orçamento, achei que estava dentro assim do esperado, porque tem que levar em consideração que trazer como carga é mais caro. Sim. Do que trazer no mesmo voo. No mesmo voo. Sim. E aí conversei bastante com eles, eles me deixaram super à vontade, assim, de saber tudo o que precisava. Eles pegam a responsabilidade, sim, eu acho, né? Sim. Enquanto que se você trouxesse, por exemplo, junto com você no avião, que vem meio que junto com as malas, né? Sim. Digamos assim, não é bem ali junto com as malas. Acho que Mas eu acho que no mesmo compartimento. É no mesmo compartimento, ali, na parte de baixo, né? Eu acho que ali não tem, a companhia não se responsabiliza por nada. Tanto que, infelizmente, eu sei de histórias de pessoas que o bichinho morreu durante o voo, sabe? Uhum. Principalmente aqueles com focinho achatado, né? Por exemplo, o pug. Tanto que até hoje tem companhias que nem aceitam esses animais. Né? Por causa disso, porque já teve casos, né, de bichinhos que vieram aí a falecer por causa dessa... Verdade. Então, eu acho que trazer como carga viva mesmo, para quem tem condições financeiras, é a melhor opção. Sim. E aí a gente já tinha feito grande parte do processo, porque tem um processo longo a ser feito, né? Alguns meses antes, né? Sim, sim. Como a gente, antes do Covid, a gente viria em abril, eu comecei a fazer em novembro do ano passado. E aí acabou que em abril a gente não veio, então ele veio só em setembro. Tem a validade, algumas coisas têm validade até 1 ano, por exemplo, a vacina da raiva. Então, eu até renovei antes do tempo para não correr o risco de ter algum atraso e eu perder essa vacina. Você lembra o que foi que você fez nesse período, assim? Eu sei que tem o chip, a vacina da raiva. As primeiras coisas que eu fiz lá em novembro foi a microchipagem, a vacina da raiva e a coleta do sangue para sorologia. Essa coleta tem que ser enviada para outro país? Para o Texas. É bem caro, né? Sim. É bem Na hora caro. que eu vi o extratozinho, porque assim, nossa! Mas, e aí com esse processo, se você perde essa vacina durante 1 ano, você vai ter que fazer tudo de novo. Inclusive a microchipagem, o exame. Isso eu não sabia. O importante é não perder o prazo da vacina. E aí a vacina dele venceria em novembro, mas eu fiz de novo em setembro para... Caso então, acontecesse alguma coisa... Só fazendo a vacina antes de dar 1 ano, o resto você não precisa fazer de novo. Refazer. Então, ó, fica aí a dica. Mantém pro resto da vida. Entendi. Aí quando, por exemplo, se algum dia eu quiser voltar pro Brasil, essa vacina já tá ok. Entendi. Entendeu? Desde que eu mantenha. Ok. E aí eu já tinha feito esses 3 passos, já tinha o resultado da sorologia, já tinha dado tudo certo. E aí os outros passos foi depois que eu contratei a empresa e eles já me ajudaram em tudo. E aí a parte que eles entraram e me ajudaram é a parte do atestado zoonose, tem toda uma documentação que você tem que enviar para eles enviarem para a empresa que será responsável. Então, assim, são vários detalhes. Eles fazem meio que um serviço de despachante. Sim, sim. O que se você fosse trazer, por exemplo, com você no avião, é você que teria que fazer e ir atrás de tudo. Eles fazem toda essa papelada, essa burocracia, digamos assim. Exatamente. Então você paga por um serviço, né? E é muito bom, porque te tranquiliza. Você não fica tão perdida de falar assim, nossa, e agora? O que eu tenho que olhar? Ele já ia me falando, Suzana, precisa disso e disso e disso agora. Até tal dia eu preciso de tal. Entendi. E aí, por exemplo, tem coisas que você precisa fazer 10 dias antes do embarque, o vermífugo, o atestado do seu veterinário e tudo. Então, tudo isso ele já foi me falando, eu já deixei tudo agendadinho para dar tudo certo. Mas ele te lembra e pede Mas tudo. ele vai pedindo tudo. E aí ele mesmo entra em contato, ele com a empresa, né, aérea, ele mesmo reserva o voo. Ele já te passa tudo, por exemplo, você tem que entrar em contato com a empresa aérea para o dia da retirada, você tem que se apresentar e tudo. Então, assim, é muito bom por causa que, se não tivessem eles, eu acho que eu ficaria muito perdida. Por mais que pesquisa e tudo, eu acho que dá uma tranquilidade, assim. Porque, querendo ou não, a gente ama esses bichinhos e a gente não quer que eles passem. Não, a gente quer que eles venham na maior segurança possível. Exatamente. Né? Possível.
A gente, pra quem não sabe, eu falei acho no começo do vídeo, né? A gente também tem um Bull Terrier. Eu acho que ele é um pouquinho menor que o Wake, mas tá ali também na faixa dos 20 e poucos quilos. E a nossa ideia é trazer ele. Ele ficou no Brasil, né? Porque quando a gente veio pra fazer a cidadania. E aí, por causa disso, era um pouquinho mais complicado trazer ele com a gente, né? Uma situação completamente diferente. Mas agora que a gente já se estabilizou aqui, que tá tudo ok, que a gente tem, né, a nossa casinha, a nossa ideia é trazer ele. E a minha ideia, inicialmente, antes de conversar contigo, era trazer ele com a gente, ou com a minha sogra no voo, né? Agora que ela vem pra cá nos visitar. Mas já estou mudando de ideia, porque eu acho que trazer assim, como carga viva, com uma empresa especializada nisso, é muito mais segurança, tanto pra gente quanto pro bichinho, né? Então eles sofrem menos também, eu acredito. E eu acho até de considerar também trazer como carga viva, porque a pessoa que for passar na imigração, dependendo de qual país ela for passar, ela precisa falar também a língua para poder explicar algumas coisas, né? Com certeza. E como carga viva você não tem esse problema, porque não é você que tá... É a empresa que faz tudo, Exatamente. Né? Na hora da retirada, sim, eu tive que apresentar alguns documentos e tudo aqui na Itália, falando italiano e tudo. Mas foram coisas básicas, já estava tudo escrito ali no papel. E o bichinho já estava ali, né? Eles só tinham praticamente que te Na verdade, não tinha me entregado ainda, sabe? Eu tava meio ansiosa. Mas acho que eles não iam deportar ele. Espero que não, né? E já no dia de trazer ele, digamos assim, né? Como foi? Eu sei que ele ficou em outro país uns 2 dias. Conta pra gente como foi essa experiência a partir do momento que alguém teve que levar ele pro aeroporto, não sei se foram buscar ele em casa, até vocês pegarem ele aqui em Milão, né? Isso. Então, a gente mora um pouco longe no Brasil, a gente mora numa cidade bem pequena ao lado de Belo Horizonte, né? Que é a capital. E aí, a gente preferiu ele fazer o transporte via terrestre até São Paulo. Até por conversas com o André da Pet Cargo e tudo, ele sugeriu que seria melhor. E aí, então, o André mesmo conseguiu já o transporte pra gente fazer Pedro Leopoldo, que é a nossa cidade, até São Paulo. E aí, antes, a gente tinha até olhado alguns taxi dogs que fora da empresa do André. Porém, olha só, era muito estranho, por causa que eles falavam assim, ah não, no mesmo dia a gente pega aí e já deixa lá em São Paulo. E é uma viagem longa. Quantas horas, mais ou menos? Umas 8 horas, por aí. E aí, seria, mas pra uma pessoa aí, ok. Mas para um cachorro que nem é acostumado assim a viajar de tanto tempo de carro, eu conversando com o André, ele falou, olha, eu não sugiro, por causa que toda empresa que faz transporte de animal terrestre tem como regra parar de 2 em 2 horas para o cachorro alimentar, para o cachorro fazer as necessidades, para o cachorro dar uma esticada nas pernas. Mas então, tu olhou essa possibilidade porque sairia mais barato? Sim, entendi. Sairia bem mais barato. Entendi. Mas ele mesmo falou, então assim, olha, não é aconselhado e tudo, mas se você quiser, sinta-se à vontade, né? E aí a gente fez o orçamento com ele dessa parte também. E ele foi e passou com toda a segurança, passou toda a documentação da pessoa que faria o transporte, então a gente confiou e realmente foi muito melhor. A pessoa mandava vídeo, mandava foto, mostrou todo o trajeto de Pedro Leopoldo a São Paulo, como que ele estava, que hora que ele parou e tudo. E aí chegou em São Paulo, o André já tinha reservado um hotelzinho pro Wake, que a dona do hotelzinho também entrou em contato comigo, enviava vídeo, enviava foto e mandava áudio, fazia tudo. ela todo dia até me manda falando que tá com saudade dele. Isso acalmou demais teu coração, demais, imagino, porque... Demais. E o Wake é um cachorro muito medroso, e nosso medo era esse, porque ele tem medo de tudo. Ele tem essa carinha assim, sabe, de bravo, cachorro assassino, que as pessoas dizem, mas... Chama ele. Vem cá aí. Vem cá. Aqui, essa carinha brava aqui, ó. Olha, é um bebezão, é que nem o Apollo, gente. Ele é... Nossa, filho! Eu quero colo. Nossa, não deu certo. Mas, assim como o Apollo também, eu acho que vai muito da criação do cachorro, né? Sim, sim. E dá pra ver que ele é bem bobão, assim, bem bebezão, bem... E ele já tem 8 aninhos, né? Então ele já tem 9, na verdade. 9, então. Ele já é um idoso. Ele já não é mais um bebezinho, né? Sim. E acaba... Uma viagem assim acaba deixando eles um pouco estressados também. Ainda mais por ele já tem problema de coluna, então imagina talvez aquele transporte rápido, né? Seria pior pra ele, pela coluna dele e tudo. Entendi.
E aí ficou em São Paulo, ele teve que ficar alguns dias em São Paulo, mas era por causa da distância, que é o dia que tinha para fazer o transporte e tudo. Mas geralmente não precisa ficar tanto tempo. Ele ficou uma semana em São Paulo. E aí depois o André já busca nesse hotelzinho que é parceiro dele, e ele mesmo faz o embarque, e foi pela empresa Lufthansa, que é bem renomada em transporte de carga viva. Carga de animais, né? Ela que faz, por exemplo, quando tem Olimpíadas, o pessoal leva cavalo para... Ah, não sabia, Sim, olha que legal. então o avião realmente é bem preparado, porque imagina você levar um cavalo de competição, é um cavalo muito caro, eles não querem que aconteça alguma coisa com o cavalo. E a questão da caixa de transporte, né? Cada companhia, né, aérea tem aí as suas regras em relação ao transporte, mas quando você pega assim uma empresa, eles já te informam tudo, e inclusive essa empresa, no caso, já inclui também essa caixa de transporte, né? Porque tinha que ser de madeira, pelo tamanho e peso dele. Sim. No orçamento eles me perguntaram se eu já tinha ou não, e eu falei que não, que poderia colocar no orçamento. E aí, pela raça do Wake, é considerada perigosa. Muito perigosa, dá pra ver, né? Que perigoso que ele é, querido. Teve que ser uma caixa toda de madeira. Eu até sofri quando eu vi que teria que ser essa caixa, porque ela é, assim, lógico que tem os buracos de respirar e tudo, né? Claro. Mas ela é muito fechada, né? A gente é acostumado a ver aqueles canyon de plástico e tudo, que é gradinha. E essa não, essa é toda fechada, né? Só tem buracos em todos os lados dela, mas ela não tem tinha um dinossauro ali dentro, né? Ela não tem um lado assim só de grade, então... infelizmente tem que ser, né? Sim, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, ele chegou, tá aqui feliz com você. E aí eles mesmos já colocaram lá o preço da caixinha e tudo, eles providenciaram, não tive problema com isso. Nem precisaram enviar a caixa para mim, para minha cidade, porque como o transporte já foi com eles, o carro é todo preparado para levar, então a caixa já ficou em São Paulo. Já ficou lá. Senão eu teria que pagar o frete para minha cidade para depois voltar, entendeu? Entendi. Então não precisei. E o voo não foi Brasil direto Itália? Não. Aí foi São Paulo, Alemanha, Itália. Então ele passou uma noite na Alemanha. E o legal é que a empresa, a Lufthansa, ela manda notícias para Pet Cargo. Então, na noite que ele chegou lá na Alemanha, eles me falaram, não, tá tudo em ordem, tá tudo certo, ele chegou bem e tudo. Isso já acalma. Eles dão água, dão comida? Dão. Ele fica fora da caixa até, ele fica numa suíte, entendeu? Tá melhor que nós ainda, se duvidar. Porque a gente, quando tem conexão, assim, no aeroporto, a gente fica largado lá, deitado no corredor, no chão. deitado. Deitar lá no chão, né? Começar a viajar de carga viva. Carga viva, eles estão melhor que nós, pelo visto. Não, ele fica numa suíte. E é legal que a empresa, a Lufthansa, ela até me mandou um vídeo de como seria. Me mandou antes de eu contratar, de como é lá e tudo. Eles mostram até a parte dos cavalos, mostram parte de outros animais. Nossa, peixe, tudo. Eles transportam tudo. E é muito legal. Continuando então. Aí da Alemanha ele ficou uma noite e no dia seguinte já colocaram ele no voo para Itália, para Milão, né? Isso. E aí ele chegou em Milão, era por volta das 10. E aí, os pais ansiosos, né? 10 horas a gente tava lá no aeroporto pra buscar. Mas não é bem assim. Levaram uma plaquinha, bem-vindo, ei! Achei que seria assim. Mas não, sabia, né? E aí eu cheguei, eu tive que ir na parte de carga mesmo, nem é na parte do aeroporto comum. E aí, lá na parte de carga, eles me avisaram que o voo já tinha chegado, porém ainda não tinha, né? Tirado tudo de dentro do voo e tudo. E aí a gente teve que esperar até umas 11h30. 1h30 esperando. Eu já sabia que seria 1 hora, mas foi 1h30. E aí voltei lá e começa a documentação. Aí eles me entregaram uma pasta gigante de documento. E aí assina aqui, faz aquilo, leva em outro lugar, assina também. Tudo italiano, inglês. Tudo italiano. Tudo italiano. Tava entendendo tudo que tava assinando lá. Se eu não sabia, eu tava assinando. O importante era eles me entregarem, né? Sim. Eu tava ansiosa por esse momento. E aí, beleza. Aí depois que o policial lá carimbou, tô assim, ai, graças a Deus. Ele tá assim, agora pode pegar. Aí eu pensei que pronto, né? Já vem, já me entrega. Não, aí tem que esperar, pegar uma senha, que é o código que tava na caixa, com o código que eu tinha, para eles buscarem, né? Num galpão gigantesco, tem até uma foto do galpão.
E eu fiquei lá, na ansiedade, esperando. Aí quando eu vejo aquela caixa vindo, aí meu coração, eu já tava chorando. Quanto tempo vocês ficaram sem ver ele? Porque vocês vieram, como tá na época de Covid e não tem residência aqui, vocês não conseguiram fazer direto Brasil-Itália, né? Vocês tiveram que ficar um período em outro país. Sim. Então quanto tempo vocês ficaram longe dele sem... Ao todo foram, acho que 16 dias. Pouco mais de 2 semanas. É, sim. Aí viu ele já tava chorando. Não, eu já tava chorando. Pensa nós então, Pedro, quando a gente 3 deu a Apolo, já anos. vai fazer quase 3 anos, gente, que a gente não só vê. fala com ele pelo celular, Pelo né? celular, às Fala vezes ele com presta ele, atenção, às vezes ele não dá nem bola, como quem disse, vocês foram embora e não me levaram. Mas calma, Apolo, que a gente vai te trazer. Eu pensei que o Wake nem ia querer me dar bola não, porque toda vez que a gente viajava ele ficava 3 dias com raiva. Ele demorava 3 dias pra gostar da gente. E não, na hora que a caixa chegou, ele já deu um latidão. Ele viu vocês, já se emocionou. É, porque é um buraquinho bem pequeno, mas ele conseguiu. Talvez até pelo cheiro, né? E aí deu um latidão, todo mundo que tava no galpão já fez assim, opa! E aí acharam que tinha um monstro lá dentro, né? Pelo latido. Mas aí na hora que abriu, não teve um que tava lá que ficava assim, ó! Ele de veio tão pra alegre vocês. que ele ficou. É. Rabinho Aí todo abanando, mundo, aham, faceiro. Ai, que todo delícia. mundo ficou super feliz com o reencontro. O reencontro. Ai, que legal. E falando um pouquinho de preço agora, se você não quiser falar quanto exatamente vocês pagaram, tudo bem, né? Mas a cotação ela é passada toda em dólar, pelo que eu Sim. sei. Eu fiz também uma cotação com eles e é difícil a gente passar um preço aqui, porque, por exemplo, a Suzana pagou um preço, a minha cotação já deu um pouco mais, eu acho, do que vocês pagaram, mas porque o Apolo viria de Porto Alegre, Sim. né? Então ele faria Porto Alegre, São Paulo e depois viria para Itália. E aí, continuando, né? A gente fez um orçamento e o nosso orçamento foi passado em dólares, então você vai pagar em reais, digamos, a cotação do dia que você fechar o negócio, né? Então é uma coisa que eles já deixam bem claro, eles passam o orçamento em dólar, no caso o nosso, eu acho que deu... Ai, não quero falar besteira aqui. Eu vou colocar na tela quantos dólares deu pra trazer o Apolo, tá? Que tem uns 25 quilos. E ele viria de Porto Alegre, então Porto Alegre, São Paulo e depois pra Itália. E eu vou deixar aqui na tela pra vocês, então, quanto que eles me passaram em dólar e a cotação do dia de hoje, quanto ficaria em reais. Mas estamos falando aí de mais de 10 mil, né? Sim. Pra um cachorro desse tamanho, né? Claro que se for um cachorro menor aí de 10 quilos, 15 quilos, provavelmente cai bastante esse preço. Sim, até por causa da caixa, né? A caixa... Só a caixa do Wake foi... Mais de 2 mil, mais pelo de que eu 2 vi. mil. É. Então... Se é um cachorrinho menor aí de uns 10 quilos, a caixa acho que pode ser até aquela de plástico, que Sim, custa sim. muito menos. Muito menos. É, então tudo depende aí do cachorro que você tiver, né? Mas entre em contato aí com as empresas, faz um orçamento, como vocês viram, é uma opção muito mais segura para trazer aí o bichinho para Itália. Vem cá! Ei! Aí vai nos outros parecendo assim, né? Ah, é porque tem um cachorro deitado ali, né? Cadê a bolinha? A bolinha aqui, ó. É a bolinha? Cadê a bolinha? E para terminar então essa entrevista, né, eu vou pedir para Suzana como foi para você, se foi não diria um choque, porque é uma coisa muito positiva no meu ver, mas como foi para vocês com o Wake aqui, né, quando ele chegou, essa coisa de que aqui cachorro pode tudo. É muito diferente do Brasil Muito. isso, né? Por exemplo, aqui cachorro entra em restaurante, cachorro entra em mercado, cachorro entra em transporte público, inclusive cachorros grandes, assim Sim. como o Wake, né? Tem algumas raças que exigem o uso da focinheira em locais fechados, né? Em shopping, transporte público e tal, mas para passear na rua não é necessário, Sim. né? E como foi para vocês isso, essa experiência de poder levar o cachorrinho por tudo, que não existe no Brasil, isso é só Sim. realmente aqui. Confesso que eu fiquei chocada. Mas feliz, imagina ao Não, mesmo tempo. demais. Porque realmente, igual você falou, não é uma coisa comum. Até minha cidade no Brasil, que é uma cidade pequena, não tem essa cultura do cachorro estar em tudo, né? E aqui, antes até do Wake chegar, a gente via todos os lugares, tinha até parque com muitos cachorros juntos. E eu ficava assim, Leandro, nós vamos ter que levar o Wake lá e tudo. E aí, depois que ele chegou e a gente começou a andar com ele, nossa, é muito legal, porque todo mundo
querendo ou não, assim, a maioria tem cachorro. A maioria aqui então tem cachorro. todo mundo já é preparado pra Já ver acostumado, ele, né? não ter medo dele. Eu vi que ele andou até de tram, de ônibus, que vocês postaram no Instagram uma fotinha. É, de Milão pra cá, ele veio de trem. Veio de trem. E ninguém nem falou nada, até o pessoal que tava sentado do lado não reclamou nem nada, até brincava com ele. Então achei muito legal, a gente já foi em restaurante com ele, o pessoal põe água, põe comida, põe... Sim. É muito legal mesmo. Isso é uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado, nem ele, né? E não paga nada, né? Claro que aqui dentro da cidade, para você andar em transporte público com o cachorro, seja tram, metrô, ônibus, o que for, não tem nenhum custo, óbvio. Mas, que nem você falou agora, por isso que eu toquei no assunto, para trazer ele de Milão para Torino, tem um custo, né? Sim. Lembra quanto que vocês pagaram para trazer ele? A gente pagou uma taxa, mas era bem pequena, eu acho, não sei se eu tô errada, mas era algo em torno de 6 euros. É, 5, 6 euros, né? Eu imaginei que fosse isso. Era alguma coisa assim. E precisa de alguma coisa para trazer ele, Declaração, assim? Não. Só comprar realmente o bilhete pro bichinho. É como se fosse um bilhete para ele, né? Sim. Eu acho que na nossa passagem mesmo já tinha lá escrito que tinha um cachorro. Um cachorro junto. Então, né, para fazer esses trechos de uma cidade para outra, fiquem atentos, porque nesse caso o bichinho paga, tá? E precisou colocar ele em caixinha de transporte? Não, né? Nada. Não. Ele veio... Não, essa caixinha... A caixa de transporte que a gente pagou R$2.000 Vocês na abandonaram caixa, no aeroporto, né? Tô a sabendo. gente deixou lá em Milão. Porque era uma caixa muito grande. Só a caixa pesava 30 quilos. Só a caixa? Só a caixa, mais o wake de 28. Não, impossível. E aí como que a gente ia carregar isso? E aí eu perguntei o pessoal lá na hora, eu tô assim, olha, eu posso deixar essa caixa aqui? Eu disse, pode. Uma caixa de R$2.000. R$2.000. E aí eles devem ter vendido a caixa. Provavelmente. E aí... É o que eu faria. Acho que quando a gente trazer o Apollo, eu vou entrar em contato antes com alguém ali de Milão, vou dizer, ó, vai chegar tal dia uma caixa, vou colocar pra vender. É uma aí. boa, tá? $50 tá vendida. $50 já... Dólares não, euros, né? Aqui trabalhamos com euros. Já é uma ótima. Qualquer dinheirinho ali já... E aí a gente deixou lá a caixa, então no trem mesmo a gente tava sem nada. Sem nada. A gente tinha comprado só uma focinheira pra não dar problema, pra se alguém, né? A gente tinha comprado uma, mas também nem é aquela focinheira que eu vejo muito no Brasil, uma coisa bem fechada e tudo. É uma coisa bem mais ou menos assim, um paninho praticamente. Aqui e é ninguém... muito tranquilo, né? As pessoas, os italianos são muito acostumados com cachorro. Eles amam cachorro. Então é uma coisa que super normal, assim, ver cachorro por tudo. Quando você não vê, você até estranha, né? Que tá faltando bichinho aqui, a gente... Então é isso, gente. Muito obrigada, Suzana. Eu que agradeço. Esperamos que o Apollo venha logo pra fazer amizade com o Wake. Isso, parceiros. Né? Pra gente soltar os dois no parque, brincar, correr um pouquinho atrás um do outro. Ele tem que ter paciência, que o Wake já é velho. O Wake é velhinho, o Apollo vai fazer 3 anos. Tá indo pra escolinha agora. Ele tá indo pra escolinha, ser adestrado pra quando vir pra cá tá mais tranquilo, porque no Brasil ele mora, né, ele tá com a minha sogra agora e ele fica ao ar livre e aqui ele vai morar com a gente dentro do apartamento. Sim. Então a minha sogra tá adestrando ele pra ele aprender aí ficar um pouquinho mais tranquilo. Vai dar certo, não sabemos, mas, né. O Wake ele já foi criado em apartamento, desde então pequeno, ele nunca teve problema. E aí é até legal falar por causa que não é que precisa ser adestrado para vir, né? Não tem essa exigência, não. Não, isso não. A gente optou por isso, né? Pra, enfim, quando ele chegar aqui, tá um pouquinho mais tranquilo pra viver com a gente no apartamento. Mas não é necessário exigência nenhuma fazer adestramento pra trazer o bichinho pra cá. Então, muito, muito obrigada novamente, Suzana. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vem cá, Eike. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e caso o meu conteúdo te agrade. Um grande beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Tchau!